Olá, amigo cibernauta. Gostava hoje de lhe contar um episódio que me aconteceu precisamente neste passado mês de agosto deste ano de 2011, quando efetuei uma viagem conjuntamente com alguns paroquianos à Turquia. Devo dizer, antes de mais nada, que é um país lindíssimo. Um país lindíssimo. Visitámos várias cidades, desde Istambul, à capital Ankara, Éfeso, Pamukkale, etc. De facto, Capadócia, então, é um sonho, aqueles balões a sobrevoarem aquela região de madrugada, ver o sol a nascer, enfim, de facto, amigo internauta, como deve imaginar, só o mesmo visto. No entanto, eu se lhe trago esta situação à baila, não é para falar da Turquia, nem para falar de turismo. É para falar de algo que me marcou, assim como também ao grupo. Penso que foi mesmo a parte mais importante, a parte mais significativa da nossa viagem. Se eu tivesse que escolher um momento, e eu fui um dos que andou de balão também pela Capadócia, e de facto é uma experiência única para toda a vida, um pouquinho cara, mas vale a pena o dinheiro que se gasta, porque de facto uma pessoa sobe a 800 metros de altitude, vê toda aquela região da Capadócia de madrugada, é um sonho. Mas, amigo internauta, para além do turismo, para além de Istambul, que é lindíssimo, o mercado das especiarias, aquela viagem de barco que se faz pelo Bósforo, pelo Mar Mármara, as ruínas em Éfeso, a casa onde terá vivido Nossa Senhora, enfim, tudo isto são coisas inesquecíveis, que, para já não falar em Pamukkale, aquela zona que de facto termal, e ao mesmo tempo Hierápolis, aquela cidade sagrada, onde agora recentemente foi descoberto precisamente o túmulo de São Filipe, do apóstolo São Filipe. Não conseguimos ir lá ainda, porque realmente as coisas ainda estão, portanto, a ultimar as coisas, não é? Para que possa ser visitada com dignamente, mas no meio disto tudo, com todas estas coisas belíssimas, com todos estes sabores únicos, embora só para nós não há nada que chegue ao nosso país em termos de gastronomia, cafezinho, gastronomia, Portugal e mais nenhum, ponto final. Mas é sempre interessante ver aquela cultura, aquela maneira de ser e de estar dos turcos, com o Atatürk, que o primeiro lá o fundador da Turquia moderna. Só que, amigo internauta, é um país muçulmano. É um país muçulmano. E apesar de ser um dos países mais tolerantes relativamente àqueles que não são islâmicos, aquelas pessoas que vivem lá e que não são islâmicas. Indubitavelmente que a Turquia é, efetivamente, dizem, o país mais tolerante a esse nível. Mas, apesar de tudo, e eu estou a dizer isto não porque me disseram, mas porque eu vi, as coisas não são fáceis. As coisas não são fáceis para quem é cristão. E por isso eu gostava de lhe falar aqui, hoje, se tenciona ir à Turquia como turista, vá, que vale a pena. Indubitavelmente. Agora, se é cristão, vá para ver aquilo que os cristãos sofrem. Ainda hoje, na Turquia, a mesma Turquia que pediu para ser anexada à Comunidade Europeia. A Turquia, que tem uma parte pequenina que pertence à Europa e que tem outra parte enorme que pertence à Ásia. Pois íamos nós de viagem a caminho de uma cidade
que por motivos de segurança das pessoas envolvidas eu não vou revelar o nome. Marcámos missa numa das poucas igrejas católicas da Turquia, numa das poucas igrejas católicas na Turquia. Como deve imaginar, é um país muçulmano, há mesquitas um pouco por todo o lado. Nós, eu, padre católico, e o grupo de cristãos paroquianos que me acompanhavam, obviamente que não podíamos passar o domingo sem celebrar a Eucaristia, o dia do Senhor. Marcámos, mesmo aqui, em Portugal, marcámos, antes de marcar a viagem, pedimos à agência que marcasse a Eucaristia numa cidade onde houvesse uma igreja católica. Durante a viagem começámos a dar conta que dificilmente chegávamos a horas a essa igreja. E então nós tínhamos marcado nesse domingo a missa lá às 10 horas da manhã. Entretanto, eram 10 horas da manhã e nós estávamos ainda muito longe dessa cidade e, consequentemente, também dessa igreja onde iríamos celebrar a missa. Telefonámos para lá a perguntar se havia algum problema em nós chegarmos um pouquinho mais atrasados, porque pensávamos nós que podia haver o perigo de, nessa igreja, já estar marcada outras missas ou coisa assim do género. A resposta que veio de lá, para quem telefonou, foi clara, inequívoca. Não tenham problemas, demorem o tempo que vocês quiserem, nós esperamos o tempo que for necessário. Nós esperamos o tempo que for necessário, demorem o tempo que quiserem. Foi assim uma coisa assim um bocado esquisita. Mas pronto, chegámos lá, a esta cidade que é uma das principais cidades da Turquia. Saímos do autocarro e chegámos junto à igreja. A primeira coisa esquisita é que, ao chegar à porta de entrada da igreja, nessa cidade da Turquia, tivemos que tocar a campainha. Para entrar na igreja, temos primeiro que tocar a campainha. E não é preciso dizer mais nada. Acho que isto diz tudo. Tocámos a campainha, abriu-se a porta, deram conta, quem nos abriu a porta, que nós éramos quem eles estavam à espera, e entramos na igreja. Foi a primeira surpresa. Fomos recebidos por um grupo de 20 pessoas, mais coisa menos coisa, de 2 países. Eram cristãos refugiados que eram provenientes do Irão e do Iraque. Isto é, este grupinho de perto de 20 pessoas tinham fugido uns do Iraque e outros do Irão por causa da sua fé. Estavam na Turquia, tinham fugido do Iraque e do Irão pelo facto de serem católicos. Tinham ido para a Turquia a pensar que as coisas iriam melhorar. Mas, se é verdade que melhoraram um pouco, ainda há muita coisa que ainda está para melhorar. Foi uma missa muito bonita que nós celebramos, uma missa que foi celebrada em inglês, que foi participada por pessoas em iraniano, em iraquiano, cantámos em português, cantámos em iraquiano, eles cantaram em iraquiano e em iraniano. Foi bonito. Foi uma experiência daquelas que nos põem, que nos faz pôr as lágrimas aos olhos, entendem? Pronto, no fim, eu comecei logo com a pulga atrás da orelha, como se costuma dizer, porque entretanto um dos responsáveis, logo que nós chegámos a esta igreja, antes de começarmos a missa, ele já nos tinha posto ao corrente, dizendo, quando eu lhe perguntei, afinal, como é que não é, e o responsável do grupo
do grupo cristão católico que lá se encontrava dentro desta igreja católica, tinha-me dito: padre, eles estão esfomeados. E depois disse-me: sabe, a última vez que eles tiveram missa foi há um mês atrás. Por isso é que quando o senhor me ligou a perguntar se ainda vinham a tempo, se vocês viessem ao final do dia, nós esperávamos até ao final do dia para termos a Eucaristia. Disse ele, assim, deste jeito e com as lágrimas a brotar dos olhos. Pronto, depois foi aquilo que eu lhe disse, começámos a missa que foi cantada, um cântico foi o grupo de Portugal, o outro cântico, o Aleluia, foi o grupo do Iraque, depois, mais à frente, no cântico do Santo, foi o grupo do Irão, mas lindo. Claro, eu depois também na homilia tive que falar no meu fraco inglês também para o pessoal entender, e o pessoal sabia mais inglês do que eu, e portanto penso que consegui transmitir a mensagem, dizendo-lhe que eles eram como os primeiros cristãos. E sabe o que é a gente estar a dizer isto e as pessoas que estão a ouvir a acenar com a cabeça a dizer que sim? Uma experiência, amigo cibernauta, não há palavras, ponto final. Continuamos com a missa, terminamos a missa e no fim achei interessante porque eles quiseram tirar uma fotografia com o padre e depois quiseram tirar uma fotografia com as pessoas que lá estavam comigo. E depois apareceram duas jovenzinhas, 16, 17 anos, que faziam parte deste grupo, penso que era do Iraque, que apareceram junto de mim, apresentando-me a testa, a dizer para eu fazer um sinal na cruz, para eu dar a bênção. A alegria, amigo internauta, a alegria que esta gente sentia por ter Eucaristia. Depois, terminou a Eucaristia, nós saímos pela porta lateral desta igreja e fomos para um anexo que havia lá, anexo esse que fazia um pouquinho fronteira com a estrada, que estava relativamente perto, apesar de estar vedada por uma vedação, passa o pleonasmo, passa a repetição. E entretanto foi uma coisa interessante, porque encontramos lá, imagine só, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. E vai daí, nós portugueses, todos contentes, não é? Vai daí, começamos a cantar o Ave de Fátima, Ave, enfim, aquele cântico que o amigo internauta conhece. Estávamos todos entusiasmados quando de repente o responsável deste grupo cristão católico começa todo preocupado a pedir-nos em inglês para a gente cantar mais baixo. Mais baixo. Porque, dizia ele, para não terem problemas com as pessoas que passavam pela rua. E estávamos numa igreja católica. Não estávamos dentro, estávamos ao lado, mas ainda pertencia à igreja católica. E mesmo assim, pedíamos para cantarmos o Ave de Fátima, o Ave, o que quer que fosse, mas neste caso era o Ave, para cantarmos mais baixo, para não terem problemas. Amigo internauta, isto aconteceu, ninguém me disse, eu vi, eu estava lá. Foi na Turquia, um país lindíssimo para os turistas, um país que, apesar de ser o mais moderado dentre os muçulmanos, é um país onde ser cristão é muito complicado, onde os cristãos só têm de vez em quando missa, quando calha, e quando calha, porque calha poucas vezes, são capazes de esperarem o tempo que for necessário à espera que o Padre chegue para celebrarem o dia do Senhor. Nós cristãos, que temos tantas missas, em tantas horas, em tantos locais, isso não é ali, é acolá, isso não é acolá, é mais além, isso não é nesta hora, é naquela. Nós que estamos fartos
empanturrados destas coisas, se calhar vale a pena ir à Turquia, ver aquilo que os nossos irmãos cristãos, católicos, passam para celebrarem e para viver a sua fé deste jeito tão radical, que os leva a sair do Irão e do Iraque, que os leva a estar lá, a ouvir bocas, a ouvir bocas, a ouvir bocas, a ouvir comentários, a serem perseguidos psicologicamente. Passa-se ainda hoje na Turquia moderna, no país mais moderado dos islâmicos. Pensei muito se deveria contar ou não esta história. Só que, meu amigo cibernauta, quem vive aquilo que nós vivemos, não podemos ficar calados. Olhe, pense nisto. Já agora e por que não, até um dia destes.